se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei a sua voz, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei, e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor que governe em Israel. Pois bem, esse texto é muito conhecido e nós sabemos o seu contexto. Isso faz parte de um momento muito especial na vida de Israel. O momento em que Salomão constrói o templo com os recursos e o desejo deixados pelo seu pai Davi. E aí então ele executa o desejo do coração do seu pai, que é construir um templo para o Senhor em Jerusalém. E na ocasião da consagração daquele templo, Salomão então prestou um culto e a glória do Senhor foi presente e encheu toda aquela casa, e eles sentiram fortemente a presença de Deus. E aí Salomão foi embora para casa, e chegando em casa, ele buscou ao Senhor em mais um momento de oração. E o Senhor então falou com ele. E esse trecho que nós lemos faz parte do que Deus falou com Salomão. Ele acabou de construir o templo e também o palácio, e tudo que ele tinha planejado fazer, ele efetuou com sucesso, diz o versículo 11. De noite o Senhor apareceu a ele e disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. E aí ele dá uma informação aqui, que às vezes a gente esquece. Nós conhecemos bastante o versículo 14, mas nos esquecemos do seu contexto, de ler os versículos anteriores. E no versículo 12, aliás, no versículo 13, a Bíblia diz que o Senhor está falando com o Salomão de noite, após ele ter buscado a Deus em oração. Se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Aí vem o versículo que nós conhecemos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se afastar ou se converter dos seus maus caminhos, dos céus ele ouve a nossa voz, perdoa o nosso pecado e sara a nossa terra. Portanto, Deus está dizendo aqui a Salomão, em primeiro lugar, eu queria chamar a sua atenção para isso, que todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, estão debaixo do controle e do governo das mãos de Deus. Ele é o sumo governador, o rei do universo. Ele é quem manda, Ele é quem controla, Ele é quem governa. E nós sofremos por conta do nosso pecado, da nossa rebeldia, porque nós desobedecemos a Deus, nós não queremos andar conforme os caminhos retos de Deus, e aí a gente sofre as consequências. Mas Deus está dizendo para Salomão: eu escolhi esse lugar como templo, e não vai faltar sucessor para você, de modo que a aliança que eu fiz com Davi vai se cumprir em Israel, através de você, Salomão, e depois na sua sucessão, até que um belo dia, na sucessão de Salomão, para cumprir a promessa de Deus a Davi, nasce em Belém, na cidade de Davi, um sucessor, um descendente, ou como o Novo Testamento chama, um filho de Davi, e o seu nome é Jesus. Portanto, meus queridos, esse versículo nós conhecemos muito bem. O que às vezes nós não conhecemos é o contexto em que ele foi falado e escrito, e o desenrolar
da palavra de Deus, estabelecida aí no segundo livro das Crônicas. Deus está dizendo, sejam coisas boas ou ruins, eu continuarei no controle, eu continuarei no governo, e os gafanhotos passam, Deus permanece, as pestes passam e Deus permanece. Ao longo de toda a história da humanidade, temos diversas histórias e vários registros de que a humanidade foi assolada com pestes, com doenças, com gripes, com vírus. Tivemos a peste negra na Europa, a gripe espanhola e vários outros episódios em que a humanidade sofreu por uma enfermidade desconhecida que pegou a humanidade de surpresa e ela então perdeu muitas vidas. Mas uma coisa é fato, que da mesma forma que o coronavírus, da mesma forma que as enfermidades, da mesma forma que as catástrofes, da mesma forma que as adversidades e as dificuldades da vida nos pegam de surpresa, assim também será com o filho de Davi. Assim também será com a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós precisamos, mais do que nunca, estarmos centrados em Deus, na vontade de Deus, para que estejamos nele, porque a Bíblia diz que quando estamos nele não há condenação para nós, e nós temos a vida e vida eterna. Portanto, a promessa que Deus faz a Salomão se cumpre, de fato, plenamente em Cristo, porque ele é o sucessor de Davi, que vai sentar no trono e reina, governando o universo desde a eternidade e por toda a eternidade. Sabe, queridos, nós estamos prevenidos, nós estamos preocupados, nós estamos orando, nós estamos clamando a Deus, mas nós não estamos desesperados, porque a nossa esperança está no sucessor de Davi, está no sucessor do trono de Salomão. E a promessa que Deus fez para Salomão recai sobre o seu sucessor genético e biológico, Jesus Cristo. E ele não é somente um rei de carne e osso, mas ele é um rei divino, um rei transcendente, um rei onipotente, todo-poderoso, que pode nos livrar, que pode nos guardar. E nós, então, a pergunta que fica é: qual é a nossa parte nesse processo? Porque se Deus está no governo de tudo, um contexto antes do texto, Deus está no governo de tudo, ainda que venham as coisas ruins, Deus permanece no governo. Depois ele diz que vai cumprir a promessa da aliança de Davi e vai ter sucessor no trono de Israel, e isso se cumpre plenamente em Cristo. Deus está no governo de tudo, e Cristo voltará e está estabelecido como Rei do Universo. No meio, o versículo 14 é a nossa parte nesse processo. Então o que é que a gente faz diante da situação? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se afastar dos maus caminhos, buscar a minha face, dos céus ouvirei a sua voz, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Portanto, o governo de tudo pertence ao Senhor, é a parte dele, ele está fazendo. A promessa de Deus que se cumpre em Cristo foi cumprida, ele fez a parte dele. Ele diz que se nós fizermos a nossa parte, ele fará a parte dele. Portanto, a parte dele é ouvir a nossa voz, perdoar o nosso pecado e sarar a nossa terra. Qual é então a nossa parte? Nos humilhar, orar, nos converter dos maus caminhos e buscar a face do Senhor. E é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Nos humilhando, dizendo que Ele é o Rei sobre toda a terra, e nós estamos rendidos, curvados, prostrados diante dEle. Nós estamos aqui orando, clamando a Deus. Nós estamos adorando ao Senhor com toda a inteireza do nosso coração, e buscando a face dEle, e nos afastando dos maus caminhos. Quais são os maus caminhos? Certamente que a aplicação aí óbvia é os caminhos pecaminosos, os caminhos errados, imorais, ilegais, que são
errados e equivocados e pecaminosos diante de Deus. Mas nos últimos dias, e nesses dias, meus queridos, aqui eu gostaria de deixar um alerta para vocês. Nesses dias, os maus caminhos são os caminhos irresponsáveis, imprudentes. Porque muita gente está achando que é só uma gripezinha, que não vai dar nada. Tem muita gente que está levando a coisa na brincadeira, de forma imprudente e irresponsável, e depois pode pagar muito caro por isso. Então eu queria dizer a você, em nome de Jesus, que a nossa fé não é uma fé louca. O nosso culto é um culto racional. Porém, mesmo tendo fé, nós não queremos colocar o nosso Deus à prova. Você se lembra quando o diabo fez isso com Jesus? Mateus capítulo 4 diz que o diabo levou Jesus em espírito ao pináculo do templo e disse para ele: pode pular. Ele dará ordem aos anjos, ainda citando a Bíblia, ele dará ordem aos anjos a seu respeito e eles vão te segurar. Pode pular. O que é que Jesus responde? Não tentarás o Senhor teu Deus. O Senhor pode nos livrar? Pode. O Senhor há de nos livrar? Há. Mas nós não vamos tentar o Senhor nosso Deus. Nós vamos agir com prudência, com cuidado e com prevenção. Orando, humilhando, clamando, adorando, mas nos afastando dos maus caminhos. E a irresponsabilidade e a imprudência, nesse momento, são maus caminhos. Então eu queria pedir a você que andasse pelos bons caminhos, que você higienizasse suas mãos, tivesse sempre álcool em gel, sabonete e lavasse bem as mãos, evitasse colocar as mãos nas coisas, principalmente maçanetas, botões, qualquer coisa onde as pessoas colocam muito as mãos, evitasse abraçar, beijar, cumprimentar pelas mãos, sempre que colocar a mão em algo, lave bem. Vamos nos prevenir, irmãos, vamos evitar aglomerações, vamos evitar, se não tiver como deixar de trabalhar, vá ao trabalho, mas evite o contato, evite, sabe, falar perto das pessoas, ou deixar que as pessoas falem perto de você. Vamos nos proteger, vamos nos prevenir, porque essa é a única solução. Não tem um remédio ainda contra, não tem uma vacina, não tem nada que combata diretamente o coronavírus. Então nós precisamos prevenir, precisamos agir com precaução e com sabedoria. Sabedoria. E aí, para encerrar a minha palavra, eu queria ler um provérbio com você. Um provérbio muito simples, mas ao mesmo tempo muito verdadeiro. Provérbios capítulo 22, no versículo 3. Provérbios 22, versículo 3. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Diz assim: o prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Em outra versão diz: o sábio vê o perigo e se protege, mas os tolos, os insensatos, seguem adiante e sofrem a maldição. Eu acho que esse provérbio é repetido em outro trecho do livro, se eu não me engano. Está certo? Capítulo 27, no versículo 12. Diz assim: o prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. É o mesmo provérbio sendo repetido. Ele está tanto lá no 22, versículo 3, como no 27, versículo 12. O insensato vê o perigo e não se preocupa, acaba sofrendo as consequências. Mas o prudente, o sábio, o sensato, aquele que age com a instrução e a iluminação de Deus, ele se esconde, ele se protege, ele se precavê, ele se previne, e com isso ele é protegido e abençoado. Vamos aprender com a Bíblia, vamos aprender com o provérbio, vamos aprender com a sabedoria de Deus. E nesse momento, 3 coisas nós precisamos nos lembrar. Deus continua no controle de tudo. A promessa que Ele fez se cumpre em Cristo e está disponível para todos nós. E a nossa parte é nos humilhar, orar, nos afastar dos maus caminhos, buscar a face do Senhor. E crendo que dos céus Ele ouve a nossa voz, perdoa o nosso pecado e sara a nossa terra.
Caso você esteja ouvindo essa mensagem e ainda não tomou a sua decisão por Jesus, faça isto agora. Creia em Cristo e permaneça em Cristo, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus, o nosso Pai, enviou o seu único Filho, e todo aquele que nele crê não perece, não morre eternamente. Pode até sofrer com o coronavírus, pode até vir a morrer. A palavra de Deus não nos livra desta consequência do nosso pecado. Mas, em Cristo, ainda que o coronavírus nos mate, nós ressuscitaremos com Cristo. E na eternidade não tem vírus que nos contamina. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé, essa é a nossa expectativa. E é por isso que nós continuaremos aqui, ainda que as determinações sejam de não termos aglomerações, ainda que essa orientação dure até o fim do ano. Até o fim do ano, toda quinta e todo domingo, estaremos aqui para te dar uma palavra de fé e um motivo para você crer no amanhã.